Vamos continuar falando então de batismo em águas e dentro do mesmo assunto falando do arrependimento. Observe, o arrependimento é o primeiro passo na vida do crente. Deus assim ordena. E se esse fundamento não estiver devidamente assentado, toda a estrutura espiritual deste crente será então deturpada. Ele não vai ser um crente firme, fundamentado para prosseguir em crescimento e evolução espiritual. Então, se essa estrutura não for, se esse fundamento não for devidamente assentado, essa pessoa será incapaz de suportar as provações que hão de vir e as tribulações que vão acontecer na vida cristã, né? Então é muito importante. Ora, não levou Deus em conta os tempos de nossa ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte arrependa-se. Então está escrito em Atos, capítulo de número 17, versículo de número 30. Precisamos então deste fundamento totalmente embasado, totalmente realizado, firme, sólido, o fundamento chamado arrependimento na vida do crente. Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Observe uma coisa, o escritor aos Hebreus chama isto a base do arrependimento de obras mortas. Hebreus capítulo 6, versículo do 1 ao 12, vai estar falando sobre isso. Você precisa, então, arrepender-se das obras mortas, ou seja, aquelas obras que não tinham valor, não tinha vida espiritual, não tinha nada de bom diante de Deus. Então nós vamos nos arrepender de tudo aquilo para nós prosseguir em evolução espiritual diante do Senhor. E então eu quero falar um pouquinho também sobre a questão dos falsos arrependimentos, alguns falsos arrependimentos. Observe, resposta a alguns falsos conceitos a respeito de arrependimento. Arrependimento não é convicção de pecado. A pessoa pode estar convicta que ela está pecando, que ela está fazendo erro, mas ela, contudo, não se arrepende. Está em Atos capítulo 24, versículo 24 ao 25. A convicção de pecado e a convicção de arrependimento, mas nem todos os que são convictos se arrependem. Entende? A pessoa ela é convicta, ela sabe que está pecando, mas ela não se arrepende daquilo que ela faz. Então você observa essa citação bíblica que está em Atos capítulo 24, versículo 24 e 25. Arrependimento também não é tristeza segundo o mundo. Lá você observa 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10. A tristeza do mundo simplesmente por ter pego, mas não é arrependimento pelo crime cometido. A pessoa ela pode ficar chorosa, choraminguenta, dizer que não vai fazer mais porque está ali na mão das pessoas que pegaram ela no ato, né, do pecado, das coisas errôneas, mas a partir do momento que ela sai dali, ela não muda, ela continua fazendo as mesmas coisas. Então, tristeza, segundo o mundo, é arrependimento momentâneo por ser pego, não é arrependimento genuíno, tá certo? Então, observe, também quero dizer para você, arrependimento também não é ser religioso. Os fariseus, nos dias de Jesus, eram extremamente religiosos, mas, no entanto, eram hipócritas e nunca experimentaram o arrependimento genuíno, como João falou também ali em Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 8, você pode observar. Se você quiser estender um pouquinho mais, você vai até o 12, versículo 12. Mateus capítulo 3, versículo de número do 1 ao 12. Você vai encontrar João batizando, os fariseus vindo ao seu encontro e ele dizendo: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento. Mas eles não eram tão santos? Eles não eram tão puros, tão justos? Por que eles não mostravam frutos dignos de arrependimento? Então, a pessoa ser religiosa ao extremo nem sempre quer dizer que ela se arrependeu de verdade, né? Então, vamos seguindo nessa orientação. Leia esse texto, Mateus capítulo 3, do 1 ao 12. Né? Religiosidade não é sinônimo de arrependimento. Né? Deus abençoe, daqui a pouco voltamos.